Jesus ressuscita o morto. Livro de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Jesus Cristo estava indo até uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos iam com ele, e uma grande multidão o acompanhava. Quando Jesus chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. Então Jesus viu a viúva, e ficou com muita dó da viúva. E Jesus disse para a viúva: não chores. E chegando Jesus, tocou o esquife. Então os que levavam o morto pararam. Então Jesus disse para o morto: eu te falo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar. E Jesus entregou o ex-defunto para sua mãe. Então todos ficaram com temor. Também glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então todos começaram a falar de Jesus por todas as cidades. Talvez alguém da multidão que acompanhava o enterro falou assim: como pode Jesus falar assim para a mulher? A coitada já é viúva. Agora o seu único filho morreu. Jesus falou para ela não chorar. O que é isso? Não é parente dele? Falar não chores é muito fácil. Jesus não disse assim para as pessoas: eu vou ressuscitar este defunto. Se ele falasse antes para as pessoas, ninguém iria acreditar nas palavras dele. Todos iriam zombar dele, dizendo assim: o que você pensa que é? Você acha que é Deus? O moço está morto. Você não está vendo? Essa foi demais. Então Jesus já falou direto com o defunto: levanta-te. Então o defunto se assentou, e começou a falar. Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Livro de Lucas, capítulo 8, versículos 49 ao 56. E Jesus estava conversando com a multidão. Então chegou um empregado do Jairo, e disse pro Jairo assim: a tua filha já está morta. Não fique incomodando o mestre Jesus. Então Jesus disse pro Jairo: não temas, crê somente, e a sua filha será salva. Então Jesus entrou na casa que a menina estava morta, e todos choravam. E Jesus disse para todos: não chorem, a menina não está morta, porém ela está dormindo. E todos zombaram de Jesus, porque eles sabiam que a menina estava morta. Porém Jesus pegou a menina pela mão e disse: levanta-te, menina. E o espírito da menina voltou na menina, e a menina se levantou. E Jesus mandou trazer alimentos para a menina. Então o pai e a mãe da menina ficaram maravilhados com o que aconteceu. E Jesus disse para eles assim: não contem para ninguém o que aconteceu. Os que choravam começaram a rir de Jesus, choravam lágrimas de crocodilo. Bandos de falsos não acreditaram no que Jesus podia fazer. Jesus disse que a menina dorme, porque para ele ressuscitar o morto é coisa muito fácil. Os falsos profetas ensinam que o ser humano não tem alma. Bando de mentirosos, só sabem ler a Bíblia, porém não sabem interpretar os versículos da Bíblia. Está escrito que o espírito voltou na menina, o espírito saiu da menina. Foi por isso que a menina morreu. Com a ordem de Jesus, o espírito da menina voltou na menina, então a menina reviveu.
Quem não acredita que o ser humano tem alma, é um ignorante espiritual, que não entende nada da Bíblia. O pior é que ensinam errado, e enganam a muitos seguidores deles. Prezado ouvinte, o que precisa ser ressuscitado na sua vida? Você está vivo, por isso você está me ouvindo. Talvez é a sua fé em Deus, que Jesus precisa ressuscitar. Talvez você acreditou no que o Satanás falou na sua mente assim. Olha a tua vida, para de obedecer à Bíblia, você não está ganhando nada com isso, você está desempregado, está com pouco dinheiro, abandona esse teu Deus, que não te ajuda. O diabo é o pai do pecado, foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, quando ele tentou a Eva, e convenceu a Eva a desobedecer a Deus. O diabo é o pai do desânimo, ele vai falando na mente do ser humano assim: isso não vai dar certo, desista da vida, ninguém se importa com você, o negócio é se suicidar. O diabo é o pai da mentira. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo. Ele não quer que o ser humano fique sabendo que Jesus Cristo tem a solução para os problemas da alma humana. Aquele que está ouvindo esta mensagem e pensa em se suicidar, não faça isso. Se você fizer isso, o inferno o espera. A Bíblia diz: não matarás. Em vez disso, vá até Jesus através da oração, converse com ele. Jesus tem o remédio para a alma humana, o remédio que não se encontra em farmácia, nem em mercados. Não tem jeito de se ir no mercado e comprar 1 quilo de paz, nem na farmácia se encontra o remédio para a alma. Se precisa da injeção de oracilina para a alma, e o soro para a alma é a transfusão do sangue inocente de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Como é que se faz isso? Tem que aceitar o doador Jesus. Jesus derramou o seu sangue inocente na cruz, para purificar o pecador arrependido, pagando assim o castigo que o pecador arrependido merecia, que teria que derramar o sangue, para pagar os pecados praticados, e depois da morte, viria o inferno. Jesus garantiu a entrada no paraíso de Deus, para o pecador arrependido. Além da salvação da alma, Jesus dá de brinde a paz de espírito, que só Ele pode dar. Quem passa pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, e obedece o verdadeiro Evangelho de Jesus até o fim da vida, vai morar com Jesus no paraíso de Deus depois da morte, 100% de certeza, porque foi Jesus que fez a promessa para quem se converte ao verdadeiro Evangelho dele. Prezado ouvinte, só tem uma coisa que Jesus não vai fazer por você: Jesus não vai te proibir de ir morar no inferno depois da sua morte. Se você quer ir morar no inferno, Jesus respeita sua decisão. Você tem toda a liberdade de escolher onde você vai passar a sua eternidade, no paraíso de Deus, ou no inferno. O verdadeiro amigo fala a verdade. Se você escolher o inferno para sua moradia eterna, você não vai poder reclamar de Deus, estando morando no inferno, mas que você vai se arrepender da escolha. Você vai sim. Todos os que vão morar no inferno se arrependem da péssima escolha que fizeram em vida, porque trocaram o paraíso de Deus pelos prazeres carnais, que são a prostituição, o adultério, os vícios. Trocaram a crença do verdadeiro Deus,
que é o Criador de todas as coisas, por deuses mortos feitos por mãos humanas, que não andam, não veem, não ouvem, deuses feitos de gesso não podem salvar ninguém do inferno. O inferno existe sim, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus disse assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, e também o corpo, prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Nenhum Deus feito por mãos humanas vai poder evitar que o verdadeiro Deus lance no inferno a alma dos que trocaram o verdadeiro Deus por deuses feitos de gesso. Prezado ouvinte, Jesus quer ressuscitar a verdadeira fé nele, na sua vida. Jesus está vivo, ele não é uma estátua comprada em uma lojinha. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados para se perdoar. Você pode perceber que este canal tem poucas visualizações, é porque a maioria das pessoas preferem ouvir mentiras e não a verdade que Jesus falou. Jesus disse assim: eu venho em meu nome, e as pessoas não querem me ouvir. Outros vêm no seu próprio nome, e as pessoas os ouvem. Jesus disse assim: quem rejeita a minha palavra, rejeita a Deus que me enviou. As pessoas não estão rejeitando o Criador desse canal. Elas estão rejeitando a Jesus Cristo. Depois ainda dizem que vão morar no céu depois da morte. A maioria não querem o verdadeiro Evangelho de Jesus. A maioria das pessoas não querem mudar de vida. Acham que Jesus vai ter pena das suas almas depois da morte. Jesus não vai contrariar o Evangelho dele. Ele disse que quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado, e ponto final. Pense nisso, ouvinte. Faça o que Jesus mandou, e não o que o falso profeta ensinou. Falso profeta não tem céu para dar para ninguém.